Fala galera, imagina o seguinte, essa mulher era uma atriz famosa, mas perdeu a visão e agora ela precisa viver sozinha em casa, mas ela não está sozinha. E esse é o filme Blind, Eu Estou Aqui, de 2019, e eu sou o EF, o Enxerga Fácil. Então vem comigo e vamos ver essa história. Tudo começa com uma mulher andando dentro de casa e aparentemente ela não enxergava, mas conseguia fazer tudo normalmente por já ter se adaptado. Mas no fim do dia, ela sempre parava na TV para assistir uma entrevista antiga, pois ela já foi uma atriz muito famosa e ela estava no auge da sua carreira quando sofreu um acidente, e agora ela precisa conviver com isso para o resto da vida. Ela não via a hora de tudo voltar ao normal, então acho que vai demorar. E algo estava errado, pois vemos alguém escondido debaixo de um cobertor, todo sujo de melado, mas ainda não sabemos quem é. No dia seguinte, Faye está dando uma volta com seus amigos, e sua amiga, que também não enxergava, estava muito nervosa com tudo e não parava de falar dos encontros que ela teve no fim de semana. E do nada a cena muda para uma pessoa arrumando uma boneca de forma estranha, como se estivesse planejando fazer algo sinistro. Já avisei que vai dar merda isso. E chegando em casa, Luke, o Aquaman falsificado, era mudo e ele tenta puxar assunto através do Google Tradutor com Faye, mas ela não queria muito papo e não gostava de ficar perto de muitas pessoas, e depois sua amiga começa a dizer que ela já estava assim há 3 anos e precisava aceitar o que estava acontecendo e precisava começar a viver. E Sofia nasceu dessa forma, então ela não sabe o que é outra coisa. E aqui vem aquele momento que eu posso ser cancelado, porque Faye diz que não quer entrar em um relacionamento com o mudinho porque ela acha deselegante não ver o que ele estava falando. FBI, open up! Durante a tarde, eles marcam um encontro chamado AA, Anônimos, porque no fim do dia, ninguém saberia quem esteve ali. E uma mulher começa a contar que há 2 anos sofreu um acidente de carro, onde o outro motorista estava muito bêbado, e por causa do impacto, aos poucos ela foi perdendo a visão. E Luke começa a dizer que nesse novo mundo eles poderiam viver da melhor forma, pois suas outras capacidades começam a ser ampliadas, então nada os impediria de continuar seguindo a vida. E o pessoal começa a ficar bolado com ele, porque é fácil falar quando não era ele que estava cego, mas nesse caso nem fácil falar era. E galera, desculpa, mas hoje tá difícil, e olha que é pra ser um filme de terror, então vamos voltar pro clima. Depois do evento, Sofia começa a dizer que o evento foi um sucesso, e Luke a convida mais uma vez para uma trilha, mas ela não quer ir sozinha e chama Sofia, mas ela tenta dizer que estava ocupada. E durante a noite, ela continua fazendo suas coisas, mas aqui que tudo começa a mudar, pois ela estava sendo observada por alguém, e na hora de dormir, ela sempre lembrava dos melhores momentos da sua vida, mas tudo sempre terminava com um pesadelo de quando ela perdeu a visão. De manhã ela liga para sua amiga e ela estava na cama do Canela Fina, e Faye diz que não poderia fazer a caminhada porque não queria fazer sozinha. E quando Sofia se encontra com Luke, ela pergunta se ele gostava da Faye, e ela diz que ele precisava dar um passo e falar isso para ela. Mas Luke acha que um cara igual a ele nunca conseguiria uma mulher igual a ela. E Sofia pede para ver o rosto dele e percebe que ele é um cara bonito, mas ele ainda estava inseguro porque ela já foi uma atriz mundialmente conhecida e se não fosse por esse acidente, ele nunca seria visto por ela. Então acho que não mudou muita coisa. Sofia diz que ele deveria falar o que sente pra ela porque Faye estava se sentindo sozinha. E ele bate na casa e Faye acha que era Sofia que estava esperando. E ele pede pra usar o banheiro e agora é seu momento, porque ele começa a se preparar colocando algo pra tirar o hálito e voltando ele começa a contar uma piada pra descontrair. E os dois começam a conversar e ela começa a falar de quando a vida era diferente, mas ao invés de ficar um clima legal de descontração, ela começa a chorar lembrando de tudo que perdeu. E Luke tenta ser um cara legal, mas ela fica desconfortável e pede pra ele ir embora e ele fica triste. Sofia está do lado de fora esperando eles voltarem, e já estava à noite e ela acha que eles estão atrasados e quando percebe, alguém aparece no local e ela acha que foi apenas um acidente, mas
mas quando acorda, estava em um local totalmente diferente e é aqui que começa o terror, pois ela não sabe o que está acontecendo e percebe que tem uma pessoa na frente dela, mas ele estava usando uma máscara bizarra, e ela fica assustada e o cara vai pra cima dela, então ela acaba dando uma falecida de leve. E aqui vemos porque esse cara não é muito normal, porque ele começa a se imaginar dançando com a Faye como se fosse um casal, mas quando percebe, ele só estava segurando uma boneca de porcelana. Que porra é essa, marreco? Faye está em casa quando tudo começa a apitar, porque ela colocou um bolo no forno, mas acabou queimando. E como acabou estragando sua janta, ela quer pedir uma comida japonesa, mas agora ela estava sendo observada pelo mesmo cara. E ela fica na sala esperando, mas agora ela não estava sozinha. E quando o entregador aparece, ele a reconhece e diz que gostava dos filmes dela, mas os últimos que lançou foram bem ruins, e ela fica sem graça. Para ela conseguir fazer qualquer tipo de compra, ela precisa pagar e assinar um papel para comprovar sua compra. E o cara começa a zoar por ela não enxergar, e aqui começa a doideira, pois ela está de boa comendo sua comida japonesa quando o cara entra na casa porque não poderia perder essa oportunidade, e começa a pegar várias roupas íntimas dela para vender na internet, e isso daria muito dinheiro. E ele começa a filmar o que ela estava fazendo. O problema é que o maluco um dia sempre vai encontrar um cara mais maluco ainda, e o cara vira boneco. Faye escutou um som estranho e decide ligar para Sofia, e diz que estava se sentindo muito sozinha e pede desculpas por mesmo ela querendo ajudar, ela sempre tentava correr das pessoas, e diz para avisar o Luke porque queria conversar com os dois e diz que gostava muito deles. E o cara que estava do lado de fora observando começa a ficar com raiva porque ele a queria só pra ele. E quando ela vai tomar banho, ele fica observando de fundo e depois deita na sua cama pra sentir seu cheiro. O problema é que quando ela sai, começa a perceber coisas estranhas porque ela nunca deixava as portas abertas e sente que tinha alguém andando pela casa, então decide chamar a polícia do local. Aqui vemos como tudo pode dar ruim, pois a polícia chega, mas é apenas um policial, então se ele for pego, não teria mais ninguém para ajudar. E ele pede para dar uma olhada na casa para ter certeza que não tinha nada, e ela começa a dizer que vivia sozinha e não conseguia saber o que estava acontecendo, mas sabia que tinha alguém andando pela casa porque às vezes sentia passos pesados, e o policial diz que daria uma olhada melhor e começa a entrar em vários lugares escuros, e quando parecia que ia dar ruim, na verdade não acontece nada, e ele diz para ela manter todas as portas e janelas fechadas, porque por mais que seja um bairro seguro, quando as pessoas descobrem que tem um famoso e que não enxerga, eles podem aparecer para tirar vantagem, e o policial vai embora porque não tinha o que fazer, e mais uma vez ela começa a se sentir sozinha. Quando o policial está indo embora, ele lembra que havia um cheiro estranho vindo de uma porta trancada e decide voltar para ter certeza, e enquanto isso, Faye está dançando, lembrando do seu tempo de fama. E o policial consegue abrir aquele quarto secreto e aqui vem um plot twist pequeno, porque ele encontra o corpo da Sofia e ao invés de pedir ajuda no rádio, ele quer olhar o corpo e o cara mascarado aparece e dá uma martelada de leve nele, e depois arranca seus olhos para colocar na sua boneca especial que parecia com a Faye. Faye começa a andar pela casa para pegar uma bebida e acaba pisando em um caco de vidro na cozinha e ela não lembra de ter quebrado nada. E ao invés de ficar preocupada de alguém estar na casa dela ou de ter mais cacos de vidro no local, ela vai para a sala para beber mais um pouco e esquecer tudo o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, aquele cara mascarado estava observando de perto e a cada momento ele estava mais perto ainda. Então uma hora vai dar muito ruim. E galera começa a pensar se ela era realmente boa no que fazia, porque nem cega ela consegue ser direito, porque ela começa a andar por todos os lugares dentro de casa e depois começa a dançar e o cara está colado nela, mas ela não consegue sentir a presença de ninguém, sendo que os outros sentidos dela deveriam estar mais aguçados, e enquanto isso o cara está do lado dela imaginando que estava dançando. Ela começa a se sentir mal e decide ligar pro Luke e pede desculpas por mais cedo e o convida para conversar. Ela acha que ele não viria porque está muito tarde, mas homens não perdem a oportunidade, e ela prepara a casa de forma especial, porque é a primeira vez que ela faria isso em muito tempo. O problema é que quando ela atende a campainha, o mascarado aparece cheio de melado, porque o Luke, o Aquaman do crack, já virou boneco.
ela começa a dizer como estava se sentindo e diz que agora precisava viver sua nova vida e o cara só fica observando como se nada tivesse acontecendo. E ela diz que estava feliz em ter o conhecido porque quando era famosa, as pessoas só olhavam para ela por causa de sua fama e do seu dinheiro, mas ele era diferente e olhava para ela de forma diferente. E galera, engraçado que as pessoas só percebem isso quando já deu ruim tudo, e ela pega na mão dele e o leva pro quarto. Faye deita na cama e pede para ele ser um cavaleiro, porque ela estava indefesa. E aqui vem o maior plot twist do filme, porque o cara tira a máscara e ele realmente olhava para ela de forma diferente, mas não dessa maneira que ela imaginava. Eita porra. E agora vou deixar na imaginação de vocês o que pode ter acontecido. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque vou trazer a continuação. E galera, deixa nos comentários aí, mas acho que a relação com o Luke não daria muito certo, porque seria um relacionamento sem visão de futuro. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele.